Amém, amém, glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Aleluia. Estamos então finalizando essa semana de consagração ao Senhor, nos preparando para a ceia. E essa semana eu acompanhei as ministrações e cada pastor trouxe aqui muito bem explicado sobre o impacto, da humildade, o impacto positivo da humildade. Eu acho que ficou tão muito bem explicado cada conceito, cada experiência que cada pastor foi falando. E aí eu fui pensando assim: meu Deus, Senhor, eu sou o último, o que eu vou falar? É tão difícil às vezes ser o último, porque todo mundo vai falando, e eu ia falar essa parte que o irmão falou, e eu ia falar essa parte. Aí o Senhor pega e fala assim: é porque não é tu, né, irmão, que fala, sou eu, confia em mim. Deus sempre tem a boa parte, tem a boa nova, né? E aí nesse sentido a gente vai orando e vai construindo no Senhor, amém? E aí, quando eu perguntei, para Deus o que eu ia conversar, o que eu ia falar, e aí Deus trouxe ao meu coração assim: está sendo tão muito bem explicado, cada pastor, a pastora Gisele veio falar uma coisa, a pastora Angélica. E aí Deus falou assim, Deus me lembrou de uma experiência que Ele me levou na semana passada. Então Deus falou assim: agora testemunha, o que os irmãos estão falando, tu vai testemunhar, para a gente encerrar, amém? Então eu vou contar um pouquinho de algo que aconteceu na minha vida, e a gente vai linkar com a Bíblia, a gente vai dar uma volta aí na Bíblia, trazendo, aquilo que aconteceu, aquilo que Deus fala, para a gente tentar entender e construir, e entender esse lugar da humildade, da verdadeira humildade, aquela humildade que impacta positivamente a nossa vida, amém? Através de Jesus. Então, se tem um título, um subtítulo para essa ministração, é da autoconfiança ao quebrantamento. Isso gera um impacto positivo na humildade. Então eu quero falar um pouquinho assim, desde pequeno, desde criança, desde que eu me entendo por gente, eu sempre ouvi isso muito da minha mãe ou da minha família, que esse filho é muito bom, é bonzinho, não mente, olha, ele faz tudo certinho, é um bom sobrinho, é um bom neto, é um bom aluno. E aí os vizinhos falam: meu Deus, se um dia eu tiver um filho, eu quero ter um filho igual o Estevão. E aí eu fui crescendo ouvindo muito isso. E quando a gente é criança, realmente, eu sempre fui muito obediente ali naquela fase de criança, eu tinha muito respeito por todo mundo, eu era muito educado. Só que quando a gente cresce, a gente vira adolescente, a gente vira adulto, a maldade já está no nosso coração e a gente não percebe, amém? A gente não vai percebendo. Eu fui crescendo ouvindo tudo isso e chegou num momento que isso aí virou uma verdade absoluta. E quando vira uma verdade absoluta, a gente acredita fielmente naquilo. Isso me tornou, num certo ponto, alguém muito autoconfiante. Então eu não vou errar, não vou pecar, não vou fazer nada de errado, porque eu sou bonzinho, não faço nenhum mal para ninguém, eu respeito todo mundo, não roubo, não mato, não faço nada errado. Isso me gerou, de uma certa forma, uma autoconfiança. E a gente vai entender um pouquinho da autoconfiança, mas para isso eu quero trazer para a Bíblia. Eu fui lembrar de alguém da Bíblia que era muito autoconfiante, e Deus me trouxe à memória Pedro, discípulo Pedro. Ele era muito autoconfiante, ele acreditava muito nele mesmo, tanto é que ele passou uma noite inteira querendo pegar peixe, jogava a rede para um lado, para o outro, e estava lá, e ele falou: eu vou conseguir pegar peixe. E a gente sabe na história que ele só conseguiu porque quando Jesus entrou na vida dele, amém? Ele era tão autoconfiante que quando ele estava no barco e viu Jesus caminhando pelas águas, ele falou: eu também posso, eu vou conseguir, se Jesus conseguiu, eu consigo também. Mas isso era, de primeiro momento, foi a autoconfiança dele, por isso que ele afunda. Aí Jesus entra na vida dele, aí ele consegue voltar, amém? Então, são vários exemplos que Pedro pode nos trazer. Não me assemelha a Pedro no temperamento, ele era muito explosivo, eu sou muito pacífico, muito quietinho assim. Mas essa história me fez lembrar algo que aconteceu na minha vida. Mas para isso eu quero ler abra a sua Bíblia comigo lá em Mateus, capítulo 26, versículo 31. Que fala assim: então Jesus lhe disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei.
E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então, nesse momento, para a gente entender um pouco do contexto, Jesus tinha acabado de fazer a ceia com os discípulos, foram para o Monte da Oliveira, e ali Jesus falou isso, que eles iam abandonar Jesus. E Pedro, muito autoconfiante, talvez por ser um dos primeiros discípulos que foi chamado e está caminhando com Jesus ali o tempo inteiro, sempre muito perto de Jesus, falou: jamais eu vou abandonar o Senhor, jamais. Estou ali com Ele todos os dias, dia após dia, larguei a minha vida para seguir o Senhor, virei pescador de homens, eu não vou abandonar Deus, não agora, né? Já sabia que estava chegando a hora, não vou abandonar o Senhor. E a gente sabe o que aconteceu na história, amém? A gente vê o Pedro mais uma vez autoconfiante, né? Mais uma vez Pedro se demonstra autoconfiante. E agora eu quero falar o que aconteceu comigo. Agora no retorno das férias, a gente voltou para o trabalho, e aí eu precisei passar por um treinamento com a minha equipe. A gente precisou treinar, porque a gente quer potencializar sempre os nossos professores, os funcionários, né? Quem tem empresa, quem é líder aí, sempre quer potencializar o seu liderado ali, sempre melhorar. Então nós passamos uma semana treinando a equipe, né? Mostrando, trazendo novidade para eles. E aí chegou no fim da semana ali, na sexta-feira, nós fizemos uma avaliação, e aí demos um feedback. Então para cada funcionário, isso, muito bem, parabéns nessa parte, mas nessa parte aqui falta um pouquinho. E a gente foi um por um, e amém, tudo certo, falamos ali. A grande parte não gostou, porque é difícil a gente, né, ouvir algumas críticas. E aí, do nada, a minha chefe pega e fala assim: eu vou reverter o jogo agora vocês vão avaliar a equipe de gestão. Agora vocês vão poder falar tudo que vocês querem falar, aspectos positivos e negativos da equipe de gestão. E aí, irmão, já sabe, começou a suadeira, falou: agora meio chumbo grosso, né? Imagina, nós éramos em 3 contra 20, 25. E aí, assim aconteceu. E na hora, no primeiro momento, eu mandei mensagem para a pastora Angélica: pastora, minha esposa maravilhosa, ora por mim, porque vai vir chumbo grosso aí. Ora para que Deus guarde o meu coração. E ela demorou um pouquinho para responder. A palavra que ela respondeu foi assim: humildade. Eu falei: meu Deus do céu, e agora? E aí assim aconteceu. Cada professor se reuniram, tiveram um tempo ali e começaram, né, a juntar as pecinhas ali e falaram. E o primeiro, quem foi? O pastor Estevam. E começaram muito bem, muito legal, falando dos pontos positivos. Você é assim, nossa, não pode, essa parte você sabe conversar, você sabe fazer isso, você é assim, você é muito bom nisso e naquilo. E a gente vai dizendo assim: não era tudo que eu pensei também, meu Deus do céu, olha, tem coisa boa, né? E aí começa a vir a parte ruim, né, irmão? Começa a vir a crítica. E aí começaram a falar, apontar: mas tem esse aqui, você deixa pegar isso aqui você não tem feito, isso aqui a gente vê, né? A gente não tem confiança nessa parte aqui, porque a gente não tem acesso. E começaram a falar ali. E na hora, irmãos, eu falei assim: quem já acompanhou algumas ministrações, já falei de uma outra situação que aconteceu no tempo passado. Eles começaram a trazer situações passadas, coisas que já foram resolvidas e tinha dado o ponto final. E na hora eu falei assim: meu Deus, como eles estão cegos ainda, né? Imagina, não tem mais isso. Só que na hora vem aquela ira, a vontade de retrucar: não sou assim, não está certo, está sendo injusto. E eu não falei isso, porque eu tinha, né, pedido para minha esposa orar, eu tinha orado para o Senhor, tinha pedido o domínio próprio. Mas eu escrevi assim com muita raiva no meu caderno: não concordo, não aceito. E fiz cara de paisagem para eles, porque eu realmente não concordava com aquilo. Não, estava errado, isso aí já foi algo que aconteceu ano passado, não esse ano. E aí depois a gente reuniu, beleza, eles falaram de todo mundo ali um pouquinho, se sentiram com a alma lavada, né? A gente viu no rosto. E aí a gente foi ter um feedback da equipe da direção, né? Da equipe da supervisão ali escolar. E aí eles pegaram e falaram: nossa, que injustiça fizeram contigo, imagina, né? Não trouxeram. A gente tem acompanhado, sim, tinha alguns erros lá, ninguém é perfeito, mas agora esse ano não, eles não podem falar isso de você, não sei o que, Eu falei: é verdade, não pode falar isso de mim, porque eu mudei, né? Eu mudei, todo mundo está vendo, meu Deus, eu não sou doido. Mas não falei nada, irmãos, eu fiquei calado. E aí, mais uma vez, veio esse sentimento de autoconfiante, né? Eu falei assim: eu sou bonzinho, meu Deus, eu faço tudo por eles, né? Eu penso neles, porque eu já fui professor também, então eu me coloco muitas vezes no lugar deles, eu
Eu sei que muitas vezes a empresa às vezes pede algo que, claro, a empresa tem meta, tem objetivos ali, e às vezes não está no lugar do professor, a realidade às vezes é um pouquinho diferente, ali está no dia a dia com criança, lidando com pais, e aí a gente se coloca às vezes, e muitas vezes eu, por eu ser professor, minha primeira profissão é ser professor, eu tentava mediar e fazer ali um pouquinho as vontades dele também, e isso eu fui gerando essa minha autoconfiança. Meu Deus, eu faço tudo por eles, e agora eles apontam isso, que injustiça. A minha autoconfiança brotou ali, né? Estava sendo um humilde fake, porque dentro do meu coração, irmão, tinha puro ódio ali, puro orgulho. Não concordei com aquilo. E quantas vezes a gente acredita na nossa própria força e a gente não acredita na graça de Deus, né? A gente acredita, vamos lá, a gente acredita que somos bons maridos, né? Porque a gente sustenta a casa, a gente traz sustento para casa, mas a gente esquece da graça do Senhor, que é, amém, a gente precisa sustentar, prover a nossa casa, mas a gente precisa alimentar a nossa casa também com a palavra, tirar um tempo, né? Às vezes parar um pouco o que a gente está fazendo, se dedicar na obra, na tua casa, dando direção para o filho, trazendo palavra, pegando a esposa, vem cá, vamos orar, vamos nos alimentar também do Espírito, né? Nós esposas, às vezes a gente é tão autoconfiante que a gente fala assim, não, mas eu tenho trabalhado, eu tenho saído de casa para ajudar o sustento da minha casa, para ajudar meu marido, mas às vezes, e amém, às vezes é necessário, eu entendo, irmãs, só que às vezes a gente vai terceirizando os nossos filhos para as escolas, para as creches, para as babás, e a gente esquece de dar um tempo para eles também. A gente vira autoconfiante, a gente precisa trabalhar porque a gente precisa ajudar. Ou às vezes a gente está em casa, né, não trabalha, e aí a gente fica ali, e a gente quer cuidar, fazer o serviço da casa, mas também a gente não se dedica um tempo para o marido, para a criança. Nós somos trabalhadores, amém? A gente trabalha, se dedica, a gente veste a camisa, estou lá, não falto, né? Estou doente, estou de atestado, mas estou lá trabalhando, vesti a camisa da empresa, mas por trás é um rabugento, só reclama do salário, reclama da condição de trabalho, e não agradece ao Senhor por ter um emprego, porque o Senhor proveu aquele emprego para sustentar, amém? Estou trazendo exemplos aí de quando a gente é muito autoconfiante, e a gente esquece da graça do Senhor. Quando a gente é da igreja, né? Quando a gente é membro da igreja, nós somos bons servos, a gente está lá em todo culto, a gente está trabalhando, está servindo, né? Precisa lavar a cadeira, amém, vou lá, preciso limpar a igreja, amém, vou lá ajudar, estou lá, estou sempre disposto, não falho escala. Mas a primeira vez que um líder, às vezes um líder, um pastor vai te dar vai precisar te cortar, vai precisar te dar uma direção, uma correção, aí você já, amém, não é mais assim. Eu estou orando, o Senhor está falando comigo que eu tenho que sair dessa igreja, ou eu tenho que sair desse ministério. A gente esquece da graça do Senhor, amém? Porque a gente é muito autoconfiante, sou tão bom. Nossa, meu líder não viu que eu trabalho aqui, que eu nunca faltei escala, e agora vem me corrigir. Isso é autoconfiança, irmão. Hoje a gente passa necessidade, a gente está passando uma necessidade, mas a gente acredita tão que a gente vai conseguir sair daquele lugar, que a gente não pede ajuda. Sabe, a gente tem orgulho, não pede ajuda, reconhecer, Deus, eu estou passando um momento de miséria, Deus, eu estou passando um momento de necessidade. Ou para o irmão, falar, irmão, me ajuda aqui, me ajuda, eu tenho tentado até agora que fosse o meu braço, mas eu não consigo. Ou o lado oposto, né? Às vezes a gente quer ser muito bajulado, a gente é tão ajudado que a gente se acomoda e a gente não quer procurar outra coisa, né? A gente quer ser sustentado ali, às vezes ser lambidinho, né? Por palavras ou por ações. Tudo isso que Deus vai trazendo ao nosso coração são exemplos de autoconfiança. Quando a gente esquece que Deus é superior, que tem uma graça dele para nós. A autoconfiança sem dependência de Deus nos leva à ruína. Repita comigo. A autoconfiança sem dependência de Deus nos leva à ruína. Provérbios 16, 18 fala que a soberba precede a ruína. A gente tem que ter sabedoria, irmãos. Teve um momento ali que, claro, a gente é crente, né? Teve um momento que eu estava ali e ouvindo aquilo tudo, eu pedi para Deus assim, Deus, acalma meu coração. Eu estava saindo fora, meu coração estava palpitando, minha mão estava ali, eu falei assim, gente, Senhor me controla. Aí não foi mais a injustiça, sabe? Tava, o verdadeiro eu estava pulando para fora, estava saindo da cruz ali, já tinha soltado os pregos, queria voar. E aí eu falei assim, Deus, o Senhor é que controla a minha vida, o Espírito Santo de Deus me controla, porque minha vontade era gritar, né?
E eu creio, irmão, se naquela hora eu tivesse falado alguma coisa, eu tivesse usado argumentos ali, eu tinha argumentos suficientes para usar, eu tinha levado para a ruína. Porque eles nunca tiveram essa oportunidade de poder ver o outro lado, de poder falar o que eles viam do outro lado. O direito deles poder falar. E naquela hora eu fiquei quieto e graças a Deus esse sentimento, que quando eu vi a cara deles se aliviado de poder falar, se eu tivesse retrucado e dizer, ó, tá vendo? É tudo isso mesmo que a gente falou. Eu não ia ter nem chance depois de provar por eles que eu melhorei um pouquinho. Então, e quando a gente fala que a autoconfiança nos leva à ruína, eu quero ler com você lá continua ali Mateus 26, do 69 ao 75, que fala assim, é a parte que Pedro nega Jesus. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Amém, amados? Então essa parte aí da autoconfiança leva à ruína, levou Pedro à ruína. Ele era tão autoconfiante que ele falou para o Senhor que ele não abandonaria. E Jesus ainda fala para ele, Jesus deu uma letra para ele, né? Ele tinha o privilégio de ter Jesus ali do lado: você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E ele falou ainda, teimoso: não vou te abandonar. E aí a autoconfiança dele levou ele à ruína, como a gente viu. Diante daquela situação que eu estava passando, sabe? Teve um momento que eu cheguei em casa e eu fui conversar com a pastora Angélica. Fui contar para ela a história. Tu acredita? Né? Ela perguntou: o que aconteceu? Eu falei: tu acredita que aconteceu isso? Aí trouxeram mais uma situação do ano passado que estava resolvida. Comecei a falar para ela assim: nossa, até os meus chefes falaram: meu Deus, eles estão tão certos que não vem mudança. E eu estou falando de mim, mas teve outras situações também ali, né? E aí ela pegou e na hora, eu falo para você, não estou aqui defendendo a minha esposa, mas na hora ela pegou e falou assim: ó, sabe, amor, deixa eu te falar uma coisa agora, mas da parte de Deus, assim, não esquece que a tua esposa está falando. E ela começou a falar: sabe esses pontos que tu vem me falando, eu tenho visto que você falha assim, amor. Às vezes eu vejo esse tipo de falha que citaram lá, aqui em casa. Eu vejo que às vezes você, não é muito organizado aqui nessa área, amor. Sabe, às vezes eu vejo você errando um pouquinho aqui com o Mateus. Mas, amados, ela estava com Deus. Não era ela. Porque geralmente quando a esposa vai apontar os nossos erros, a gente começa, aqui é tu para falar, a gente começa assim. Mas naquela hora ali, amada, no primeiro momento que ela falou, até o último eu comecei a chorar amargamente. Porque parece que saiu a escama do olho e comecei a falar assim: é verdade. Ela falou: sabe, amor, lá no ministério às vezes eu acho que precisa um pouquinho mais de ti aqui. Tu não concorda comigo? E aí ali foi Deus falando no meu coração, me constrangendo. Eu comecei a chorar compulsivamente e ela começou a chorar. E é verdade, mas é difícil reconhecer que a gente tem erro. Essa autoconfiança, ela nos cega da cegueira. E às vezes você falha assim, mas você não percebe. E às vezes a gente está numa posição de liderança e a gente só consegue ver o erro dos outros. E é muito fácil a gente apontar o erro dos outros, mas quando é o nosso, dói demais. Sabe? E aí, comparando ali, deixa eu ver onde que eu anotei aqui para não me perder. Nesse sentido, que Pedro ele se quebrantou na hora ali que ele lembrou que Jesus tinha falado e chorou amargamente. Houve quebrantamento ali. Salmo 51 fala, que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Naquela hora que a pastora estava falando ali para mim, eu falei assim: meu Deus, é verdade, Senhor. Olha só, às vezes eles só queriam falar comigo alguma coisa, uma situação que queriam colocar, e a gente é tão armado, a gente está numa postura que a gente não pode errar, que tem que ser assim, que tem que fazer tudo muito certo, a gente não dá espaço para ouvir.
Eu fui tendo misericórdia e compaixão deles, ao mesmo tempo envergonhado. Reconhecer as nossas falhas é o principal passo para um lugar de humildade. A gente precisa reconhecer. Agora olha, presta atenção aqui. Se ser autoconfiante é confiar em mim mesmo, logo eu não preciso de ninguém, e nem da opinião de ninguém. Então eu não preciso de Deus. Ou seja, quando eu não preciso de Deus, eu estou negando. Eu estava nesse lugar, não estava negando Cristo, entende, irmão? Mas a minha postura lá dentro era isso. Não, é desse jeito, não, é assim, não, é assim que tem que fazer, não, é assim. Não estava dando espaço. Então eu estava muito autoconfiante. E a autoconfiança, ela afasta Deus da gente. Por isso que eu trouxe, por isso que Deus me ajudou a lembrar de Pedro e fazer essa ligação, amém? E aí, mas há esperança para a gente, amém? Lá em João 21, do 15 ao 17, fala assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Amém, amado? Jesus, ele não cancela Pedro, amém? Quando Pedro nega ele, Jesus não cancela, porque ele se quebrantou. Ele, o Senhor conhece o nosso coração, e ele sabe a intenção do nosso coração. Ele viu que houve arrependimento naquela hora ali que ele chorou, e ele não cancela Pedro, porque ele dá mais uma missão. Porque quando a gente entra nesse lugar de humildade, quando a gente entende que a gente tem que, amém, Senhor, eu sou fraco, e parece tão ruim, né, amado? Quando a gente entra nesse lugar, parece um lugar de humilhação, parece um lugar de humilhação, é um lugar de fracasso. Fracassei, e é tão ruim. Mas quando a gente entende em Jesus, é que nessa hora que Deus nos faz grande, aí a gente vê a graça do Senhor. Ser humilde não é ser fracassado, é viver a graça de Deus cumprindo o propósito dele nas nossas vidas. E se a gente for ver toda a história de Pedro, a gente vê que Pedro, ele teve uma grande, né, Deus usou ele grande, ele foi um grande pilar dentro da igreja. Pedro pregou em Pentecostes, Deus usou ele, Deus virou, amém? Eu não tenho testemunho ainda de virada, né, porque aconteceu agora recente, mas a gente vai caminhar, amém, juntos, nesse lugar de humildade. A gente vai pegar cada ensinamento que a gente teve de segunda-feira até hoje. Deus nos ensina a ser humilde. Alguém falou aqui, né, se você está aqui hoje parando para ouvir, você já está com o coração, você está apontado já para um coração de humildade, você está querendo isso. Quando a gente para ouvir, e não pelos pastores que estavam ensinando, mas para ouvir a mensagem que vem da parte do Senhor, você está dizendo: Deus, estou aqui humildemente querendo ver o Senhor, aprendendo e conhecer contigo, quero crescer no Senhor. Amém, amados? E para a gente encerrar, 1 Pedro 5,6 fala assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Amém? Mas a gente não pode ficar esperando. Não está falando assim que vai ser agora, vai ser amanhã, que vai ser agora, eu entendi, agora vai vir a exaltação. Não, a gente não sabe o tempo. A gente tem que viver sem esperar por esse tempo, porque o tempo vai vir. A gente precisa confiar na promessa do Senhor. E eu creio que o Senhor vai trazer. Às vezes vai ser lá no céu, né? Vai ser lá na eternidade. Só o fato, eu acho que o fato de a gente poder passar a eternidade é uma grande recompensa. Nada mais vai suprir isso. Eu sempre brinco com a pastora Angélica, eu falo assim: meu Deus, se quando Jesus voltar, eu escutar aquele vento da porta batendo, entrei, glória a Deus. Mas não mais importa, né? É isso que a gente busca o tempo todo. Amém, amados? Glória a Deus, faz sentido? Quero convidar vocês para ficar de pé. Vamos orar.